Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas dificuldades que eu tenho em relação à minha casa. Bom, não sei se vocês sabem, mas atualmente eu casei, então eu tô dona de casa atualmente e veio surgindo assim algumas dificuldades que eu venho sentindo, né? Coisas que eu já sabia, mas tem outras que eu consegui perceber agora, né? Então eu vou trazer para vocês aqui quais são as minhas dificuldades que eu tô passando nesse momento. E também vou trazer assim algumas soluções, o que é que eu estou fazendo para mitigar, digamos assim, essas dificuldades. Espero que esse vídeo contribua para a sua vida, né, e te agregue de alguma forma. Se você sentiu que tem alguma dificuldade que eu não citei aqui e que você tem, deixa aqui no campo dos comentários que depois eu posso gravar um outro vídeo sobre isso. Eu já gravei um vídeo aqui contando sobre algumas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, mas são dificuldades assim mais soltas, né? E não em um tema específico como agora em relação à casa. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Aqui no box de descrição eu vou deixar uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto, para que você possa assistir depois de assistir a esse vídeo. Bom, além disso, eu também vou estar deixando meu link de afiliados à Amazon, tanto no box de descrição, mas no primeiro comentário fixado também. Comprando qualquer coisa na Amazon com esse link, você não tira nada mais do seu bolso e você me ajuda com uma pequena comissão. A primeira dificuldade que eu anotei aqui para conversar com vocês é em relação a passar roupa. Gente, é muito difícil a gente passar roupa porque a gente não consegue perceber exatamente onde a gente já passou e onde a gente não passou. Tudo bem que passando a mão assim a gente consegue sentir, mas sempre vai ficar uma coisinha ou outra que a gente não passou. Então, passar a roupa perfeitamente, esquece, não tem como. Pelo menos assim, eu digo por mim, pode ser que você tenha baixa visão e você tenha essa habilidade, né? Não tem essa dificuldade na hora de passar a roupa. Então, o que eu faço para tentar diminuir isso? Hoje em dia, eu compro roupas que não amassam muito, roupas que são práticas realmente. Então, sempre quando eu vou comprar uma roupa, eu já percebo se o pano dela é daquele pano que amassa muito ou é daquele pano mais ok, que não amassa tanto. E eu sou o tipo de pessoa que não lavei a roupa agora e já vou passar aquele tanto de roupa, não. Eu guardo e eu só passo a roupa realmente quando eu vou sair. Eu sou assim, eu sou uma pessoa mais prática, sabe? Então eu procuro muito por essa praticidade. Então, como eu já vi que eu tenho dificuldade com relação a essa questão de passar roupa, né? Então eu vou meio que deixando isso de lado para a última hora quando realmente tem que fazer. E hoje em dia, quando eu vou comprar alguma roupa, eu vejo realmente que aquela roupa ela não vai trazer muita dificuldade para mim no meu dia a dia. Óbvio que se acontecer de eu encontrar uma peça que ela endia muito, mas eu gostei muito, pode ser que eu compre, tá? Não aconteceu ainda, mas se acontecer, provavelmente eu vou comprar porque eu gostei da peça, então naquele momento talvez eu esqueça um pouco dessa dificuldade que eu tenho. Mas essa é uma dificuldade muito real, inclusive já aconteceu muitas vezes de eu passar um vestido e aí vestir, aí depois eu olhar assim pro lado, sabe? E tá como se o ferro nunca nem viu aquela parte do vestido, mas isso acontece muito. Uma outra dificuldade que a gente tem é em relação a varrer a casa, certo? Por quê? A gente não é aquela pessoa igual vocês que bate o olho no chão e já vê a sujeira, né? Tem gente que bate o olho e fala, opa, a casa tá suja, precisa varrer, passar o pano. A gente não consegue olhar para o chão da casa e perceber que ele tá sujo. Muitas vezes a gente, mesmo descalço, assim, a gente não consegue perceber. Só se a casa estiver realmente muito suja, aí provavelmente possa ser que a gente consiga perceber que ela está precisando de uma varrida, né? Mas isso normalmente não é o que acontece, né? A casa normalmente está mais ou menos suja. Então, por exemplo, bater o olho e ver que a casa está suja não é uma coisa que acontece com frequência. Então, para facilitar isso, é interessante que você tenha um robô aspirador ou que você tenha um aspirador de pó. Atualmente, o meu aspirador de pó deu um problema e eu estou usando vassoura. Então, para facilitar isso, na verdade, antes eu sempre varria a casa descalço, mesmo com o aspirador. E agora com a vassoura eu tenho feito da mesma forma. Toda vez que eu vou varrer a casa, eu varro descalço. E aí eu vou seguindo ali os trilhos da cerâmica. Então, eu vou sempre para um lado, jogo tudo para um lado. Depois eu venho assim e junto a sujeira, tento juntar em um lugar só. Porque quando junta aquele montante, né, eu consigo ver, mas ele espalhado assim eu não consigo ver sujeira, sabe? Então é mais ou menos isso que acontece com o nosso olho. E pode acontecer sim da gente varrer a casa e ficar uma sujeira para trás, isso é normal, gente.
Isso é uma coisa que acontece até com pessoas que enxergam. Imagina a gente que só tem 10%, 15% da visão. Isso vai acontecer com uma frequência muito maior, né, inclusive. E indo para essa questão de varrer a casa, né, de deixar a casa limpa, a gente tem a questão de passar o pano. Passar o pano também é outra dificuldade que a gente tem. Muitas vezes a gente deixa algum lugar sem passar o pano porque a gente não olha e vê onde está molhado, né? Atualmente eu uso um mop, porque o mop eu consigo estender ele por um lugar maior, sabe? Digamos assim, porque ele tem um cabo grande. E aí eu consigo passar em vários lugares. Normalmente eu passo o pano 2, 3 vezes para garantir que realmente eu passei em todos os lugares. Aqui tá passando um bichinho que eu tô sentindo. Mas essa é uma dificuldade comum da gente e uma forma que eu encontrei de sanar isso foi comprando um mop, que eu acho muito mais prático. Essas coisas que eu estou citando aqui para vocês, tá? O mop, o aspirador de pó, eu vou deixar a indicação de produtos para vocês aqui na descrição, tá? O mop eu vou deixar para vocês a indicação do que eu uso e o aspirador de pó eu vou deixar a indicação de um que eu estou analisando para comprar aqui para casa. Indo para a parte de cozinha, uma dificuldade que a gente tem é cozinhar com segurança. Por quê? Porque a cozinha é um lugar muito perigoso, digamos assim, que a gente tem uma tensão muito grande. E, por exemplo, cortar os alimentos certinho a gente não consegue. Então, não venha pedir para a gente cortar tudo perfeitamente. Perfeccionismo e baixa visão é coisas que não combinam, tá? Então, a gente tem muita dificuldade em cozinhar com segurança, desde cortar um alimento tranquilamente, desde colocar uma panela no fogo. Às vezes pode acontecer da gente chegar perto assim para conseguir enxergar e pode queimar alguma coisa, a gente pode esbarrar, mas isso não é impeditivo, tá? Eu, por exemplo, hoje em dia cozinho com frequência, né? Uma frequência maior do que antes na minha vida. E tô aprendendo assim algumas técnicas aos poucos, depois eu pretendo trazer mais vídeos sobre esse assunto para vocês em relação a técnicas mesmo de segurança na cozinha. Mas uma coisa que tem me ajudado muito é coisas elétricas, por exemplo, uma cafeteira elétrica, panela de arroz elétrica, panela de pressão elétrica. Vou deixar o link para vocês de todas essas coisas que eu tenho aqui em casa. Então, isso faz com que eu não use tanto o fogão, por exemplo, para fazer um feijão, para fazer um arroz ou para fazer uma carne. Eu prefiro usar realmente as coisas elétricas, mas quando não tem opção, eu uso o fogão, tomando todos os cuidados ali, colocando a mão no meio, sentindo antes, colocando a panela e só depois ligando a boca, por exemplo. Esse é um dos cuidados que eu tomo. E, por exemplo, uma coisa que acontecia muito antes era que eu queimava muito pano de prato. E agora como que eu faço? Quando eu preciso usar o pano de prato para pegar na panela, eu desligo o fogo primeiro. E só depois que eu desligo o fogo é que eu encosto o pano de prato lá. Porque a gente não tem essa dimensão de espaço, né? Então muitas vezes a gente encosta e acha que está longe, quando na verdade está próximo, quando a gente vê está queimando o pano de prato. Então essa é uma forma que eu encontrei de não queimar meus panos de prato tudo. E a acessibilidade que eu encontrei é justamente em relação às coisas elétricas. Bom, continuando aqui com coisas de cozinha, né? A gente entra na parte de café. Café é uma coisa que eu amo e eu não vivo sem. Todos os dias eu tenho que tomar meu cafezinho de manhã. E eu tenho muita dificuldade na hora de coar o café. Então já aconteceu de eu estar coando o café e colocar para fora da garrafa, ou do café cair em mim, enfim. E a água quente, né? Então é um perigo pra gente. Então uma forma de sanar isso foi ter uma cafeteira elétrica. Porque com essa cafeteira elétrica você coloca o café em um lado e a água em outro e ela vai coar o café para você e vai sair ali prontinho. Então é uma coisa maravilhosa que ajuda muita gente, né, nessa função. É o que eu digo para vocês, né? A tecnologia ela veio para nos auxiliar e nos ajuda muito no nosso dia a dia nessas coisas. Mais uma vez, vou estar deixando o link para vocês na descrição de tudo isso que eu estou falando aqui. E por último, a última dificuldade aqui que eu listei para conversar com vocês um pouco é com relação a louças transparentes. Gente, lavar louça é uma coisa que a gente consegue, mas é difícil porque a gente não consegue ver exatamente a sujeirinha. Então vai acontecer, se você mora em uma casa que tem uma pessoa com baixa visão e ela lava a louça, pode acontecer dela lavar uma louça brilhando, pode acontecer também dela deixar uma sujeirinha porque ela não viu. E isso acontece, aqui em casa de vez em quando isso acontece, principalmente quando a louça é transparente, porque a gente não consegue ter uma dimensão de espaço de até onde é a louça. Então quando eu vou lavar a louça, por exemplo, eu uso muito tato. Então eu vou passando a bucha e sentindo ali a minha mão, como que eu faço.
Eu vou deixar aqui um vídeo nos cards onde eu mostro para vocês como que eu faço para limpar a minha casa. E nesse vídeo tem várias dicas assim que eu uso no meu dia a dia, né, que eu aplico e que pode te auxiliar também. São dicas que me ajudam muito no meu dia a dia a fazer as coisas com mais segurança, com mais praticidade. Então, pode acontecer sim, da gente lavar a louça e deixar um pouco sujo, e essa é uma dificuldade que a gente tem, mas nem por isso, gente, por mais que a gente tenha essas dificuldades, essas limitações, a gente vai deixar de fazer as coisas. Muito pelo contrário, a gente faz as coisas tendo dificuldade, talvez não fique perfeito, né, como eu falei pra vocês, mas a gente vai lá e faz. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando de todos os links que estão aqui na descrição deste vídeo, na indicação de vídeo para vocês assistirem, link de produtos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo na terça-feira.